Alô, alô, voltando para a live. Deu uns problemas no do áudio, agora vamos voltar para a live de novo. Sobre a saúde da mulher, sobre qualidade de vida, prevenção. A gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente tem convidado especial que é o Josemar, também psicólogo da nossa equipe do Instituto Reforgeri. Ele vai estar participando junto com a gente, já deve estar entrando. Eu um fonezinho de ouvido aqui pra ficar melhor, porque não estava muito bom o áudio. Acho que agora vai melhorar. Espero que todos estejam bem, estejam nessa live animados. A gente vai conversar sobre muitas coisas importantes, muito sobre a saúde, sobre a alegria, sobre felicidade, sobre prevenção. Outubro Rosa é um mês onde se fala muito sobre prevenção e saúde da mulher. Então a gente vai falar bastante. Ó, o Josemar está entrando. Deixa eu aceitar ele. Da saúde da mulher hoje, vamos falar sobre o quão importante é fazer os exames de prevenção, de se cuidar, de se olhar, de se amar. E isso vai ser fundamental. É algo que a gente fala muito nesse mês, mas é algo que deve ser falado sempre. Josemar. Aí. Alô? Josemar, consegue me ouvir? Alô, Josemar? Tá, me ouve. Tá, já é um bom começo. Mas eu não te ouço. Deixa eu ver a minha auxiliar técnica aqui só um pouquinho. Não tá aparecendo a voz dele? A minha auxiliar técnica disse que não tá ouvindo o teu áudio. Tenta sair e entrar de novo para ver se a gente faz de novo a aceitação e ver se volta ao normal. É uma solicitação, entrar ao vivo. Vamos ver. Não sei agora se é o meu celular ou se é o teu. Mas por algum motivo não está dando certo. Então, enquanto a gente tenta resolver esse probleminha, a gente vai falar algumas coisas hoje sobre a saúde da mulher. E o Josemar, ele preparou algo bem bacana aí para trazer para nós, para a gente conversar. Eu estava pensando também em algumas coisas também para falar. E a primeira
coisa, e eu gostaria de falar, já para deixar bem claro para todos que estão ouvindo, assistindo e ainda irão ouvir e assistir, em especial as mulheres, é muito importante, fundamental, que vocês se priorizem, certo? Aí vocês podem dizer, não, mas tem os meus filhos, tem meu marido, tem a minha esposa, tem, né? Enfim. Eu digo isso. A pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. E você possa cuidar e amar os outros e poder fazer o bem para os outros e poder criar bem os filhos e ter uma vida feliz com a pessoa que você ama, etc. Trabalhar bem, prosperar, ser feliz. Você precisa primeiro estar bem, se cuidar. Se você não tiver saúde, dificilmente você vai conseguir ter forças para ajudar alguém. É importante que você também tenha saúde. Se você está muito ansiosa, muito frustrada, muito deprimida, olhe para si, se cuide, se ame. E assim você vai estar bem, vai estar mais fortalecida e vai ter mais força para poder ajudar os outros. Certo? Então isso é muito importante. Quando eu atendo as minhas pacientes, eu sempre falo para elas, reserva um dia para... primeira pergunta, na verdade, se quanto tempo faz e ela não se arruma, se maqueia, se perfuma, arruma o cabelo e sai para passear. E aí ela fala, nem lembro mais se a última vez que eu fiz isso. E aí eu desafio elas, né? Primeiro, então, que vai pegar um dia, vai escolher um dia, vai escolher um lugar para ti. E que não vai com ninguém, vai sozinha, não vai com filhos, manda o marido pegar dos filhos lá, ou a esposa pegar dos filhos, e que vai ir até lá, nesse lugar, sei lá, uma praça, assim, mas antes que vai usar sua melhor roupa, tomar um banho, arrumar o cabelo, passar o creme, passar o perfume, se maquiar, da forma que tu se sente você mesma, bela, bonita, cheirosa, feliz. Vai se olhar no espelho e dizer assim, ó, essa é a pessoa que eu quero ser. Você vai pegar e vai sair para esse lugar, de preferência, não, se tu levar o celular, não olhando o celular, mexendo no celular, tenha um tempo para respirar o ar, poder olhar as pessoas, olhar a natureza, apreciar a vida e apreciar a si mesmo. Faça esse experimento e depois volte na próxima consulta e me diga como se sentiu. E eu desafio vocês, mulheres que estão assistindo também, a live a fazerem isso. A experiência que elas têm, e que vocês terão, tenho certeza que será bem significativa. E isso é um reflexo de se olhar, de se cuidar, de se amar. Vocês vão ver o quanto isso é importante e fundamental. Ó, o Josemar voltou. Vamos tentar de novo aceitar ele. Para entrar na live junto com a gente. Ó. Funcionou ou não funcionou? Funcionou. Eu tô vendo os teus livros, mas tu tá aí. Já é um bom sinal, eu tô te ouvindo. Só tem que apertar tem duas flechinhas girando. Isso aí, Consegui. ótimo. Aê, perfeito. Tô te vendo, tô te ouvindo. Agora vamos ver se eu paro com o telefone aqui. Isso. Perfeito. Prontinho. Então vamos lá. Consegui. Vamos lá, então. Vamos meter ficha. Então, Josemar, eu tava A falando aqui tecnologia dá pro um ganho. pessoal. A tecnologia dá uma surra na gente. Mas eu tava falando pessoal, especial para as mulheres, o quão importante é se olhar, se cuidar, se amar, se preservar. E isso ajuda, quando você está bem, você pode cuidar melhor das pessoas que você ama. Então, as mulheres elas têm um grande amor, um grande carinho, um grande afeto pelas pessoas ao seu redor. Elas querem proteger, cuidar, amar, e muitas vezes elas estão fazendo isso de uma forma tão intensa
e elas esquecem de si mesmas. E isso é muito importante, poder se cuidar para poder cuidar dos outros. Certo. E é isso mesmo. Então, já oficialmente começou então, né, Daniel? Uhum. Então tá bom então. E apresentando rapidamente, né? Você chegou a me apresentar, o Não, colega do Daniel aí, né? eu só dei uma introdução, assim. Ah, tá. Fizemos uma apresentação, então, o que Podemos, tu acha? com certeza. Então tá bom então. Então, oficialmente, boa noite, né? Então, sou o Josemar, Santo Antônio da Patrulha, psicólogo, da linha Humanista e TCC. Sou colega do Daniel no Instituto Ressurgere, que a gente está tentando fazer crescer com a ajuda de vocês aí, né? E hoje trouxemos essa live aí para falar com vocês esse mês tão especial dedicado ao cuidado das mulheres, à saúde da mulher, né? Que é chamado de Outubro Rosa, né? A gente quer um pouquinho conversar com vocês sobre a questão da prevenção e o quanto essa prevenção tem a ver com a felicidade da pessoa também, né? A alegria e da felicidade. Isso, Daniel, você agora. Isso aí, perfeito. Então, meu nome é Daniel, como o Josemar já falou, né? Eu sou psicólogo também. Nós já nos conhecemos há um tempo, né? Trabalhamos já junto em algumas áreas. E agora estamos juntos trabalhando no Instituto Ressurgere para poder oferecer às pessoas saúde, qualidade de vida, ensino também. Então podem depois acessar o Instagram, o nosso site é institutoressurgere.com, também é o site que nós temos, e lá tem todos os serviços que nós oferecemos, e nós somos uma equipe que estamos trabalhando para ajudar as pessoas. Essa live é uma ideia de poder ajudar, em especial, as mulheres. E eu também atendo de forma clínica, assim como o Josemar. Eu uso a fenomenologia existencial e a logoterapia. Mas eu também gosto de agregar outras abordagens também junto. Eu acredito que todas elas têm muito a agregar e juntas elas podem ajudar ainda mais as pessoas. E eu amo essa profissão, já Semar também ama a profissão, né? E a gente também está sempre conversando e tentando ajudar as pessoas a terem esse acesso à saúde. Isso. Então, falando em saúde, Daniel, né, o nosso tema principal, então, essa questão da prevenção ao câncer, né? É claro que, de modo especial, neste mês a gente fala do câncer de mama, né, das mulheres, né? Mas, em geral, falando na saúde como um todo, né? Isso? Isso aí, exatamente. A gente vai falar sobre específico, né? Sobre a questão do câncer de mama, mas também vamos falar no geral de tudo. Hoje a gente queria mais uma convidada, mas infelizmente por motivos pessoais ela não pôde comparecer. Mas a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Se tiverem também as perguntas, podem lançar as perguntas ali para nós, conforme a gente vai conversando entre nós. A gente também vai tentando dialogar com vocês. Certo. Vamos dar início, então, Uhum. ao tema? Posso iniciar eu por aqui? Pode sim. Até comentei que tu preparou um material bem legal aí para poder apresentar para nós, falar algumas coisas dos assuntos fundamentais. E aí é contigo. Me manda. Conosco, né? Vamos lá. Então, como disse o Daniel, no final, quem quiser participar ao vivo pode dar sinal para nós aí, a gente abre a oportunidade para falar em quem quiser, tá bom? Pode Então, mandar um no pouquinho do chat ali também. Isso, né? Temos aí a nossa auxiliar técnica, que é a esposa do Daniel, que está aí auxiliando também, né? Ok. Tendo como pano de fundo, então, o problema do câncer, enquanto um problema de saúde, né? Que afeta muito homens e mulheres, mas desse mês a gente está falando das mulheres de modo especial, né? O que eu quero trazer para vocês? Nessa pesquisa que eu fiz do tema, para tentar engrandecer nosso encontro, né? O que foi encontrado? Né? Que o câncer, enquanto doença, né? Ele está afetando boa parte da população já mundial, aqui no Brasil também, né? E muitas vezes a maioria das pessoas acabam não tendo conhecimento da própria doença que estão sofrendo, né? O que é importante a gente saber, né?
como que o câncer acontece, como que nasce esse câncer, como é que ele se desenvolve, né? Quais são os fatores pró ou contra, né? Que favorecem a cura ou mesmo a progressão da doença, infelizmente, né? Nós temos uma pesquisa aí feita pela Secretaria de Saúde do Paraná, por exemplo, que eu dei uma procurada, né? Diz o seguinte, que de 80% a 90% dos cânceres estão associados com causas externas, que não são do corpo da pessoa natural, não nasce na pessoa, mas são consequências, né, das mudanças provocadas no meio ambiente. E aí, quando ele fala meio ambiente, estamos falando também do meio ambiente geral, no sentido de, por exemplo, tudo que afeta o nosso corpo, tudo que afeta o próprio ser humano, nos seus hábitos, nos seus comportamentos, que podem aumentar o risco de doenças, de modo especial o câncer. Né? Aí entende-se, nesse sentido, por ambiente, por exemplo, a água, a terra, o ar, né? Os locais que a gente trabalha, que a gente vive, numa empresa, numa indústria, como que a gente trabalha, com o que a gente trabalha, a química, os produtos, né? O ambiente de consumo, que é o que a gente tem mais controle, que é os alimentos que a gente coloca no nosso corpo, e também os medicamentos, a farmacologia. Muitos dos remédios têm efeitos colaterais, né? E causam também, são potenciais causadores de câncer, muitas vezes, né? Quando são de forma indevida, né? Da automedicação, né? Então, tudo isso são fatores juntos, unidos, que chamamos de fatores do meio ambiente, que afetam o corpo humano. Fatores de risco ambientais, denominados, na ótica da pesquisa do câncer, né, são denominados como cancerígenos, né, ou carcinógenos, um nomezinho bonito, né? Cancerígenos ou carcinógenos. São efeitos externos que podem provocar o câncer, né? Entre esses efeitos do ambiente também está incluído a questão do ambiente social e cultural. O que é o ambiente social e cultural? É a forma que a gente vive, a forma que a gente se comporta, as relações que a gente constrói. Até mesmo isso pode ter um efeito externo a gerar doenças no nosso corpo. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Já se nós pensarmos nas causas internas, que é do próprio corpo da gente, né, elas estão ligadas muitas vezes às capacidades do organismo nosso de se defender ou não das agressões externas, que a gente estava falando antes. Né? Então, de acordo com o nosso corpo está organizado, está com força ou não, né, para agir a essas agressões. Apesar de muitas vezes o fator genético também influenciar e exercer um papel importante, né, na questão do câncer de modo especial, quando aqui a gente fala de formação de tumores, né, já é importante aí a definição, né, o câncer são criações, nascimento de tumores celulares no corpo da gente, que na palavra da medicina se chama oncogênese. Oncogênese, né? É essa formação de tumores, né? São raros, muitas vezes, quando são hereditários, mas devem-se exclusivamente, muitas vezes, a fatores externos que têm influência também do hereditário, do familiar e do étnico. Né? Isso de introdução, né, Daniel? Quer complementar? Oh, perfeito, explicou muito bem pagando um eco. Mas que esboçou muito bem a explicação de como é que funciona, o que acontece, os efeitos, o que pode prejudicar, o que pode ocasionar. E eu estava pensando o quão importante é se cuidar, se preservar, para evitar um problema futuro. E depois a gente vai falar também sobre o que acontece às vezes quando, mesmo quando tu faz o possível, mesmo assim acontece, né? De ter um câncer, de ter que passar por toda uma questão de tratamento. Às vezes liga também muito com o luto, a gente vai falar depois, eu vou falar um pouco sobre essa parte.
Então, realmente é fundamental ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento. Ok. Então, já falando um pouquinho de prevenção, né, Daniel, que é uma das linhas da nossa live de hoje, a prevenção, né? A prevenção ela vai muito na questão do meio ambiente social e cultural. Né? Então, o que a gente falou antes, né, que é o social e cultural é o meio que a gente vive, as relações que a gente constrói e é a alimentação que a gente coloca no corpo da gente também. Né? Então, dentro da prevenção, eu não vou aprofundar muito, porque a gente tem bastante conteúdo sobre isso na sociedade hoje, nas várias lives na internet, né? Mas a prevenção ela vai muito na questão da alimentação saudável, por exemplo, né? Então, são situações externas que afetam o nosso corpo. O alimento que a gente come, como que a gente come, por exemplo, né? Vamos supor, uma pessoa que está sempre se alimentando correndo, o tempo todo correndo para comer, ela não para comer, né? Ela não faz digestão corretamente. Esse fato de não fazer digestão corretamente tende, com o tempo, a gerar a gastrite. Né? A gastrite também pode se transformar numa úlcera, né? Posteriormente progredindo, e tanto a úlcera como a gastrite são modelos, formas que também são de câncer também. São tipos de câncer. Que a gente vai ver depois que são inflamações também, né? Então, a forma como a gente come, a maneira como a gente come e o que a gente come, né? São fatores que podem ocasionar ou não doenças, inclusive o câncer, né? Então, a gente chama de hábitos alimentares, essa questão, né? Então, qual é o meu hábito alimentar? Esse hábito alimentar, ele tende a me gerar problemas de saúde ou não? Né? Outras coisas nesse processo de meio ambiente cultural e social, né? A bebida, o alcoolismo, né? O alcoolismo é outro fator que tende a gerar doenças, inclusive o câncer. Os hábitos sexuais da gente, os medicamentos que tu toma, como que tu toma, se tu automedica por conta própria, se tu toma remédio de faixa preta, exemplos, né? Fatores ocupacionais, como que eu me ocupo no dia a dia, o que eu faço, qual o trabalho que eu exerço, como que eu exerço esse trabalho, com o que eu lido, onde que eu toco, né, qual o esforço que eu faço, no ambiente que eu trabalho, como é que é esse ambiente. Por exemplo, é um ambiente externo onde tem radiação solar, a radiação solar também é um fator externo predominante para a causa de câncer de pele, de modo especial. Né? Então, a gente vai vendo aí que são fatores que vão nos afetando, né? Então, no tratamento do câncer em geral, né, o que as pesquisas dizem? Né? Que há uma menor toxicidade corporal, né, desses efeitos negativos, né, quanto maior for a adesão para uma melhor qualidade de vida. Então, quanto mais a pessoa gera uma adesão em buscar uma qualidade de vida, menor são os fatores de toxicidade corporal possíveis geradores de câncer, né? Certo? Isso é o professor Luiz Alberto Matos, da Universidade Federal de Pernambuco, no setor de oncologia. Ele falou muito dessa questão aí, né? A questão da qualidade de vida e a toxicidade corporal, né? Certo? O que mais, Daniel? Completa? Algo legal que eu acho que pode ajudar, quando eu falar, eu desligo o microfone, quando tu fala, eu desligo o microfone. Acontece que eu não sei como desligar o microfone. O primeiro botãozinho que tem tipo um microfonezinho assim, clica nele. Não aparece botão para mim aqui. Não aparece assim embaixo de ti. Não, eu tô no celular, não aparece botão. Nada? Não aparece nenhum símbolo na tela? Não. Ó, tu ativou o vídeo. É o outro do lado. Não apareceu nada na tela? Tem em cima aqui os botãozinhos. Isso, deixa eu ver em cima isso. aqui. Aí.
vocês que estão ouvindo, tá dando eco ou parou o eco? Alguém pode me sinalizar se o eco parou? Ah, ótimo. Obrigado. Então é assim, ó, aí quando eu falo, aí tu desliga, quando tu fala, eu desligo, aí não dá o eco, perfeito. Então, realmente é bem como falou, né? Tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar, fazer os exames, tem que cuidar do ambiente, o estresse, tudo pode influenciar, pode ocasionar, né? E essa parte da alimentação é tão interessante e a alimentação é o que nutre o nosso corpo. A nossa nutrição tudo e vai para o nosso corpo, vai para o nosso sangue e o nosso sangue circula todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, né? Então a gente precisa nos alimentar bem, de forma saudável, para ser bem nutridos, né, e possamos ter saúde. Quando nós não nos alimentamos direito, nós não estamos nos nutrindo direito, isso pode ocasionar muitos problemas, muitos, psicológicos, emocionais, físicos, às vezes falta de vitaminas, às vezes questões hormonais, tudo vai ser afetado. E até mesmo câncer. Então, nós precisamos ter essa coisa da alimentação é algo realmente fantástico, o José Marcos falou. Sempre quando eu estou atendendo os pacientes, eu pergunto algumas áreas da vida e eu pergunto como anda a sua alimentação. E se a pessoa não está se alimentando bem, talvez já tenha alguma questão de falta de vitaminas. Já tem que fazer um exame para dar uma investigada. E, e daí a pessoa se alimenta de uma forma adequada, ela vai ter mais energia, mais disposição, mais saúde, e vai afetando o corpo dela e a mente numa totalidade. E isso vai ajudar muito ela, além de evitar doenças futuras que poderiam vir devido a uma alimentação não feita de modo adequado. Então, é perfeito o que tu falou. Vou deixar tu falar agora, aí eu desligo o meu áudio e depois eu falo de novo. A gente vai indo, tá legal assim. Então, me ouvindo agora? Não tá. Então, voltamos então. Essa questão é muito importante, porque uma coisa leva a outra, por exemplo. Também no nosso corpo é assim, sabe? Se eu tenho uma vida desleixada com minha saúde, a tendência é que a saúde seja precária. Né? Algumas pesquisas que eu verifiquei aqui na internet, por exemplo, né, falam uma coisa muito importante para nós, dentro do nosso corpo. Agora, os fatores internos, por exemplo. Né? O que acontece no nosso corpo? Muitas vezes nós sentimos dores em diversas partes do corpo, ou mesmo a questão emocional gera um estresse psicossomático na gente, né? E a gente começa a sentir muitas coisas ruins no corpo, né? Dentro do nosso corpo, muitas vezes acontece que nossas células corporais, né? Elas se juntam em um determinado setor do corpo, né? Que está sendo afetado por esse externo, por esse sentimento, por essa situação externa, né? E tende a gerar inflamações no nosso corpo, dentro do nosso corpo, né? Então, muitos estudos mostraram que a exposição crônica ao estresse, à ansiedade, ao mau humor ou humor negativo, né? Geralmente acaba afetando a saúde física em grande medida, né? Algumas evidências chegam a dizer que a exposição frequente, né, a emoções negativas traz um impacto no sistema imunológico da pessoa, por dentro, né? E provocam, assim, essas inflamações nas celulares, né? Por exemplo, o estresse crônico, que gera um impacto negativo à própria memória da pessoa, né? Quando a pessoa perde a memória, a pessoa tende a ficar como se diz, uma palavra bem popularmente falando, né, avoada, né? A pessoa se desconecta da realidade muitas vezes, né? Então são fatores externos, inclusive o estresse crônico, que acabam gerando essas inflamações celulares no nosso corpo, né?
que acontece, né? Quando essa inflamação permanece por um longo período no nosso corpo, né, ela pode sim estimular a geração de células cancerígenas. Né? O que acontece? A inflamação crônica, ela inibe no nosso corpo, né, o nosso sistema imunológico, impossibilitando que o corpo reconheça as coisas estranhas que nos chegam como algo a ser combatido. Né? Então, o nosso sistema imunológico deixa de funcionar. E aí não tem mais capacidade de reconhecer aqueles corpos estranhos, né? Que é aquilo que de ruim nos chega, né? No nosso corpo. Né? Aí não consegue mais rejeitar. Aí não rejeitando o que de ruim entra no nosso corpo, essas células vão se inflamando num ponto específico, né? E podem se transformar num tumor. Né? São células cancerígenas acumuladas. Né? Outras coisas que dizem a respeito, por exemplo, né? Sentimentos de angústia podem aumentar o risco de sistemas cardiovasculares, por exemplo. Né? Então, como o acidente vascular cerebral, né? Muitas vezes é por causa de uma angústia interna que gera a propensão a acontecer certos problemas de saúde. Né? Alguns indivíduos experimentam o humor negativo várias vezes ao dia, né? Por longos períodos de tempo. Né? Esses tipos de indivíduos, de pessoas, tendem a ter o que os médicos chamam de biomarcas de inflamação no seu sangue. São os pequenos sinais de inflamação, células de inflamação, né? Que vão se espalhando pelo corpo da gente. Né? Quando essas células se acumulam em um determinado ponto, elas geram os tumores. Né? A ciência tem encontrado, por exemplo, evidências de ligação entre que foi chamado recentemente, inclusive, né, por algumas autoras que eu vi ali, de inflamação emocional, né? Que é um processo sistêmico associado a doenças graves, como diabetes, como os problemas cardíacos, acidentes vasculares cerebral e alguns tipos de câncer. Né? Então, é isso que a ciência está mostrando para nós, que os fatores emocionais, como o estresse, como a depressão, como a angústia, como a tristeza exacerbada, como os pensamentos negativos, que são o ambiente externo a nós que vamos chegando, tudo isso pode, dentro do nosso corpo, modificar nossas células, e aí vamos falar especificamente da medicina, né? Que a gente chama de mutação genética. Então, as células mudam, porque as células não são criadas para gerar problema, né? Elas são criadas para funcionar normalmente. Então, essas influências negativas que vão chegando, vão gerando esse acúmulo de inflamações que tende a gerar mutação genética. E essas mutações genéticas são os tumores, são os inícios dos tumores, né? Que isso também acontece com o câncer de mama, por exemplo, né? E com qualquer outro tipo de câncer, é uma mutação genética. Vai lá, Daniel. Realmente, né, a gente vê isso também em algumas situações, um exemplo assim bem clássico, a depressão. Muitas vezes a pessoa está com vários sintomas físicos, né, falta de energia, exausto, dores no corpo, falta de apetite ou excesso de apetite. Então ela vai sentir de uma forma orgânica sintomas. E ela pensa, nossa, eu vou no médico porque tem algo errado comigo, né? Aí vai lá no médico e tal, e aí o médico vai lá, conversa um pouco, e aí eu acho que, na verdade, a gente pode até fazer uns exames para descartar algumas coisas, mas eu acredito que é um fundo emocional. E a pessoa leva um choque emocional. Como assim, né? Então, isso é muito comum. E muitos pacientes vêm no consultório com muitos sintomas físicos, pensando que existe algo orgânico muito grave com eles, e na verdade é um fundo emocional. Tem ali uma depressão, tem ansiedade. A própria ansiedade, né? O coração acelera, sudorese, dor de cabeça, parece que está infartando, uma ataque de pânico, por exemplo.
e a pessoa pensa que, né, vai morrer, que é infartando. E na verdade é fungo emocional. Então, para ver como essa questão psicológica emocional está extremamente vinculada ao orgânico físico. E uma afeta a outra. Se uma não está bem, vai afetar a outra de forma negativa também e vice-versa. Então é muito importante que se olhe para ambos os lados, tanto a parte emocional quanto a parte orgânica, tem que ser olhadas, cuidadas e preservadas. Então, é bem isso aí mesmo, sabe? É um conjunto, né? O nosso corpo não funciona somente uma parte aqui, uma parte ali, separadamente, tá? É um coletivo, né? E nesse coletivo, para o bem ou para o mal, né? Então, se a gente pensa na saúde, a gente tem que pensar em todos os fatores que afetam o nosso corpo, né? Se a gente pensa a doença, tudo que está nos causando, gerando doença, né? Então, na verdade, é um processo complexo de mudança, né? Vou continuar aqui falando um pouquinho, por exemplo, do parecer já comentei aqui, o professor doutor Luiz Alberto Matos de Pernambuco, que é onde eu fui fazer minha pesquisa também hoje, né? Lá do Hospital de Clínicas de Pernambuco, ele fez uma palestra onde ele fala o quanto que a felicidade influencia, quanto que a felicidade como um tema influencia na cura de doenças, por exemplo, o câncer, né? Ele vai dizer, por exemplo, que estudos mostram que a depressão em pacientes com câncer é 3 vezes maior que a população geral. O que ele está dizendo? Que a pessoa que está com câncer e que está em progresso desse câncer, que está se evoluindo em vez de curar, são pessoas que estão envolvidas com a depressão, envolvidas com uma tristeza, envolvidas com a falta de sentido da vida, Daniel, né? E são pessoas que têm mais tendência a serem, né, alvos desse câncer progressivo, né? Ao contrário, todos aqueles que se envolvem mais com a felicidade, com situações de alegria na vida, tendem a ter uma sobrevida maior, dizer, tendem a superar mais o câncer, a vencer o câncer ou a prolongar mais a sua vida, né? Então, é isso que ele diz para nós. E aprofundando esse tema, por exemplo, as emoções, né, que nós sentimos, que tem tudo a ver com a depressão e a ansiedade, né, no mundo de hoje, né? As emoções, elas têm a capacidade de prejudicar ou curar. Prejudicar ou curar. Não apenas psicologicamente, né, mas também fisicamente o nosso corpo, como eu dizia antes da inflamação, fisicamente, né? Paralelamente às emoções negativas, elas vão repercutindo sempre em novos problemas no corpo da gente, né? Que a gente já falou antes, que é os cardiovasculares, né, o próprio câncer e doenças autoimunes, que são o aumento de infecções e outras, né? Nosso corpo se torna vulnerável a tudo quanto é vírus, né? Porque ele está com a imunidade baixa, ele está com o sistema imune deficitário, né? Então, tudo que nos chega negativo vai nos atingindo, vai nos afligindo. E a doença vai progredindo, e outras doenças vão surgindo, né? Aí é aquela pessoa que está geralmente sempre envolvida com médico ou com remédio, né? O que vai continuar dizendo para nós a pesquisa, né? Vamos lá. Diariamente, os nossos pensamentos, aí vamos uma parte bem da psicologia, por exemplo, né? Nossos pensamentos são diferentes e podem ser envolvidos por diferentes sentimentos e diferentes emoções. Nossos pensamentos são envolvidos por diferentes situações. Por exemplo, alegria, tristeza, raiva, medo, né? E são esses estados emocionais que podem impactar a qualidade de nossa vida, tá? A ciência vem comprovando a cada dia mais nas suas pesquisas que a saúde e a felicidade estão diretamente relacionadas uma com a outra, né? Estudos estão mostrando hoje que o bem-estar da saúde mental tem efeitos positivos na saúde física, no corpo da gente. Então, há estudos, por exemplo, que estão dizendo para nós, falando da prevenção, né? Nós temos aí, por exemplo, um estudo que fala do equilíbrio emocional, né? O equilíbrio
equilíbrio emocional influencia positivamente no equilíbrio do sistema imunológico. Né? Para que o sistema imunológico, para quem não sabe, quem está ouvindo, é a parte do nosso corpo que controla como o corpo reage às situações adversas, né? Ou mesmo situações positivas. Né? Então, o nosso sistema imunológico tende a ser influenciado por tudo que nós recebemos, né? Influência positiva, né? Ou negativa, que aí causa as doenças. E essa influência, quando é negativa, influencia também na produção e distribuição dos nossos hormônios. Né? E aí, por exemplo, a pessoa que está mais triste, mais para baixo, mais depressiva, né? A pessoa que tem o estresse contínuo, a pessoa que tem transtornos mentais, transtornos de humor, né? E aí o ponto que a gente falava antes também, a causa das inflamações corporais, das dores corporais, que tendem a aumentar o processo de não cicatrização ou cicatrização de uma ferida, por exemplo. Né? Tem um outro grupo de pesquisa que está falando também que é da felicidade, né? Ele vai dizer para nós que a felicidade é um fator fundamental para a manutenção da saúde. Nas pesquisas que esse grupo fez, é o grupo CVA, tá em inglês aqui, Solutions, né? Ele vai dizer para nós que 67% dos entrevistados dessa pesquisa disseram ser muito felizes e ter uma saúde boa e excelente. Né? São pessoas que foram entrevistadas que estavam com câncer, né? E curaram o seu câncer. 64% dessas pessoas disseram visitar o médico regularmente. 14% delas disseram participar de programas de prevenção. E não para por aí, como diz a pesquisa, né? 73% dos entrevistados do grupo, da empresa, né, disseram, né, que são felizes e por isso não têm doenças crônicas. Né? 7,8% são hipertensos, bem baixo o número, né? E muitos esperam viver até 91 anos de idade, expectativa de vida, né? Então, o que a empresa fez? Ela pesquisou pessoas que curaram o câncer e viu quanto que as pessoas, por que elas curaram o câncer? Por causa das influências da felicidade, da saúde boa, da alimentação adequada, né? De pessoas que estavam buscando sempre fugir do estresse, fugir do nervosismo. Né? Outra pesquisa, por exemplo, lá no Israel, que agora está em guerra, infelizmente, não vou comentar a guerra agora aqui, né? Não é o nosso tema, mas pesquisa feita pelos israelenses lá, disseram que sentir-se feliz e ter uma atitude positiva diante da vida pode ser uma arma eficaz na prevenção contra o câncer de mama, especificamente o câncer de mama, né? Então, a felicidade se torna uma arma eficaz para vencer o câncer de mama. Então, descobrimos que, segundo os pesquisadores, né, que o sentimento da felicidade e o otimismo tem efeito de proteção, ou seja, ele protege para evitar as inflamações que geram os tumores e ele protege no sentido de evitar que esses tumores se alastrem pelo corpo, né? Se prolonguem no corpo. Então, diversas pesquisas que eles fizeram lá, sugerem que o estresse aumenta nas mulheres de modo especial, né, os níveis de estrogênio, que é um hormônio que pode desencadear o câncer. Então, o estrogênio, né, que é um dos principais que tende a gerar a possibilidade de câncer. Né. Muitos estudos, né, vou continuar um pouquinho mais, Daniel, um pedacinho aqui, tá? Falam que esses problemas de estresse são todos eles causadores dessa inflamação corporal, né? Desregulando o nosso sistema hormonal e nosso sistema linfático também, né? Então, tudo uma coisa puxa a outra, é um processo que vai se prolongando no nosso corpo, né? E nós vemos o quê? Que toda pessoa que vence o câncer, ela teve uma influência de uma questão emocional positiva. Né? Passo para ti, Daniel, para comentar. Me veio alguns pensamentos na mente, né? Um é inevitável não falar do Viktor Frankl, porque ele fala muito sobre o valor de atitude. Né? Nós tomarmos uma atitude
positiva, como o mesmo falou, em relação a uma situação limite. O que seria uma situação limite? É quase como se tu estivesse deparando uma parede e tu percebe e não tem como atravessar essa parede. Então, essa parede, por exemplo, ânfora, eu não consigo passar por ela. E aí tu se apavora, fica apavorado. E aí, nessa situação limite, a pergunta é: o que você vai fazer? É importante que algo seja feito. Esse aparato, você vai entrar em desespero. O ser humano foi movido, né, se move em direção para a felicidade, para objetivos, e a de frente com uma parede é entrar em desespero. E muitas pessoas passam por esse desespero. E até mesmo enfrentar a sua finitude, né, o medo da morte, é algo que nos faz entrar em desespero. Então, a ideia é, o valor de atitude seria o que fazer. Eu preciso fazer algo, mas o que deve ser feito? E quando tu encontra uma forma de agir, uma atitude positiva, de algum meio que tu possa ou pular por cima dessa parede, ou tornar ela, ou pegar uma marreta e quebrar ela, mas o importante é que você faça algo, tenha uma atitude. E isso, agora falando de uma parte cognitiva, é quase como se tu dissesse para o teu cérebro, avisa o meu corpo inteiro e eu não vou me deixar ser derrotado. Ser derrotado. Eu quero viver. Eu quero viver. Talvez eu não viva por muito tempo, não sei, mas eu quero ser feliz, mesmo ou pouco tempo eu tenho. E se eu tiver muito tempo, eu vou ser feliz com esse muito tempo eu vou ter. Irei ter. E aí o cérebro, tá legal. Ele manda a mensagem para todo o corpo dizendo: olha, ela falou, ele falou, e vai lutar. Então, vamos trabalhar. Então, isso ajuda, né, todo o nosso corpo a reagir de uma forma positiva, ativa. E isso ajuda a saúde, porque o corpo inteiro vai lutar para sobreviver. Agora, quando se faz ao contrário, você diz para o seu cérebro: ó, já era, é o fim, não tem mais o que fazer, eu tenho que aceitar mesmo que vou morrer, não, eu não posso ser feliz com esse tempo que eu tenho, o melhor é só esperar a morte. Você manda uma informação para o seu cérebro, dá uma ordem ao seu cérebro, e o seu cérebro manda uma informação totalmente negativa para o seu corpo. E o seu corpo basicamente recebe uma informação: ó, ela ou ele desistiu, não tem mais o que fazer mesmo, agora é só esperar a morte, então pare de continuar tentando. Então, isso é muito real. Quando nós tomamos, e não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não é fácil tomar uma atitude positiva, mas essa atitude positiva faz toda a diferença para como o seu corpo inteiro irá lidar com essa situação e sua mente, seu emocional irá lidar com essa situação. É isso aí. Como eu dizia ali na leitura, né? Os nossos pensamentos eles estão conectados com as emoções. Né? Então, aquilo que, aí no caso, a linha do TCC, por eu falar muito disso aí também, né? Na psicologia, né? Que eu posso ou não controlar da minha mente, né? Os pensamentos que eu tenho, quanto que eles me influenciam ou não. Né? E o que eu faço com os meus pensamentos. É um pouco do que tu dizia também. Se meu pensamento ele é negativo e eu alimento esse pensamento negativo, né, eu vou dizendo sim para ele, vou aceitando esse pensamento negativo, ele vai dominando o meu corpo e as minhas emoções. Né? E esse domínio do negativo sobre minhas emoções e também sobre o meu físico vai gerar aquilo que eu falava antes, né? Os problemas corporais físicos, né? Então, como eu dizia, somos conectados, é uma rede, né, de conexões corporais, psicológicas. Por isso que se diz que o ser humano não é somente biológico, né? É um ser biopsíquico e também espiritual. Né? Então tem muita coisa que nos envolve, né? Não é somente um lado da ciência que fala, nem é o biológico, nem é somente o físico, nem é somente o externo, né?
Mas também tem o psicológico da gente, como a gente reage àquela questão, né? E tem o espiritual, as crenças, a tua espiritualidade pessoal, né? Então, tudo isso vai nos influenciando, né? Mas tem uma coisa importante, Daniel, né? Que tu falava antes, né? Que é o positivo, né? Que é a questão. Falar um pouquinho desse aqui agora, para finalizar minha parte aqui, né? Da pesquisa. A pergunta é, o que vamos fazer? Bom, eu quero prevenir o câncer, eu quero vencer o câncer. Então, existem algumas táticas diversas que é espalhadas por aí. A gente já falou algumas da alimentação, por exemplo, né? Vamos ver uns conceitos, por exemplo. Cuide das necessidades do seu corpo. Né? O teu corpo está pedindo, por exemplo, o teu corpo está cansado, está esgotado, está estressado. Deixe o teu corpo descansar, deixe a tua mente descansar. Não é só alimentação que a gente está falando aqui. Às vezes o que o teu corpo precisa é um bom descanso. Né? Uma noite bem dormida é o silêncio que a gente vive sob a pressão do dia a dia, do barulho constante, da pressão constante das exigências da vida, atrás do relógio o tempo todo, e a gente não tira tempo para deixar o nosso corpo descansar. Então, muitas inflamações que acontecem dentro do nosso corpo, de dor aqui, dor lá, né? É esse estresse constante da correria da vida. Então, deixe seu corpo descansar, escute seu corpo que está falando com você. Dentro desse cuidado corporal, por exemplo, né? O ponto de partida é esse que eu falei antes, dormir bem. Né? A qualidade do sono influencia sempre como vai ser no dia seguinte. Né? Então, a questão, por exemplo, de levantar estressado, levantar cansado, né? Pessoa que dormiu mal, né? Então, é essencial também para esse sono, também para o sono é essencial a alimentação saudável. Né? Sempre que possível, tente se exercitar, de qualquer forma. Exercitar não é só academia, gente. Academia a gente sabe que é paga, né? Quem pode, que bom, vamos para academia, vamos lá. Mas não pode ir para academia, vamos caminhar na rua. Não pode ir na rua por algum motivo, caminha dentro de casa. Né? Caminha dentro de casa. Eu até tenho aqui na minha casa, faço vídeo de vez em quando. Pega uma cordinha, vamos pular corda. Né? Vamos fazer um movimento, vamos levantar e abaixar. Então, o exercício e a alimentação saudável tende a gerar um sono saudável, um sono adequado, e o sono adequado vai fazer com que consiga, no dia seguinte, superar mais facilmente as adversidades. Né? Para ter uma ideia, como uma coisa influencia a outra. Outra coisa, reconheça os seus sentimentos. Sabe? Quanto que é importante a gente assumir que de repente estou ruim, não estou legal, né? Estou sentindo tal coisa, tal situação, estou triste, estou depressivo. É normal, a gente tem momentos de queda no humor. Né? Somos seres humanos, somos afetados pela vida. Então, que palavras descrevem o meu espírito neste momento? Então, faça essa pergunta para você. Quando você está estressado, cansado, doente, triste, magoado, pergunte para você mesmo. Qual é, com que palavras você define teu sentimento espiritual? Como se descreve para você mesma naquele dia, naquele momento? Né? Como se poderia se descrever para outra pessoa? Né? Qual seria o efeito terapêutico diante dos teus sentimentos que está sentindo naquele momento? E aí, no caso, vem a outra recomendação. Avalie os seus pensamentos. A gente falava antes. Avalie o que você pensa. Muitas preocupações que nos vêm são desnecessárias. Evidências, aí é a parte da psicologia, né? Que evidências sugerem que os meus pensamentos são verdadeiros? Questione seus pensamentos. Será que você está superdimensionando as suas preocupações? Né? Gerando mais estresse para você quando você se preocupa, aumenta o problema ou se estressa com o problema, antecipando o problema para a sua vida no momento? Né? Então, a forma que você pensa, uma forma mais otimista ou mais pessimista, pode aumentar os seus problemas emocionais
pode aumentar as suas inflamações corporais, né? E os efeitos negativos no seu corpo, né? Tende a aplicar, por exemplo, o calor e o frio, né? Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Então, tem emoções boas e emoções ruins, tem pensamentos bons, pensamentos ruins. Né? Essa é uma tática que temos que aprender. Agora, uma coisa bem interessante para trazer para vocês aqui, né? É bem questionável para alguns, talvez, mas a ciência já consegue dizer que é uma influência que gera problemas corporais também. Diminua a exposição à mídia. Né? Não sei quem já pensou sobre isso, né? O quanto nós somos bombardeados todo dia e a todo momento por notícias. E quase sempre, né, na grande mídia, são notícias negativas, notícias ruins. Né? Então a gente recebe um fluxo constante de coisas ruins na nossa mente. Como vamos manter o equilíbrio emocional diante de tanta coisa ruim que a gente recebe? Pesquisas já demonstram, por exemplo, que o ser humano abastecido regularmente com informações perturbadoras contribui para aumentar o risco do seu sofrimento psicológico para si e para outras pessoas. Né? Então, o que se recomenda por alguns especialistas que estão pesquisando nessa área, eles chamam de dieta de mídia. Traduzindo, né? Reduz o teu acesso à mídia, televisão. Muita televisão, é muita novela, é muito noticiário, é muita mesmice do mesmo sempre. Toda novela é a mesma coisa, muda os personagens, mas as situações são as mesmas. Né? Os filmes se repetem, os mesmos filmes o tempo todo. E muito, infelizmente, boa parte dos filmes são de violência. Ninguém gosta de assistir um filme emocional, muitas vezes, de romance. São poucas pessoas que gostam, né? Sentar na televisão, ver um filme de romance, um filme de drama, querer ver um filme de ação, de violência, de guerra. Né? E isso vem nos afetando. Né? Então, sem falar que se comenta muito, né? Na influência negativa das mídias eletrônicas, né? Que é o que está em nossa mão agora, nesse momento, telefone, computador. Né? Então, para que eu estou utilizando esta mídia eletrônica? O que eu faço com o meu telefone? Eu uso ele contra mim ou a favor de mim? Né? Então, se eu utilizo da forma adequada, gerando saúde para o meu corpo, tudo bem. Mas pode chegar um ponto que ele me tira o sono, me gera estresse, me gera cansaço, né? Ao contrário de me auxiliar, ao contrário de me ajudar. Se o teu telefone está gerando estresse para você, desliga teu telefone, desliga tua internet, desliga teu computador, olhe menos televisão, né? Faça a dieta da mídia, segundo alguns especialistas aí, para evitar essas emoções negativas. Outra tática importante, conecte-se com a natureza. Gente, nós falamos também na questão do meio ambiente social que a gente vive, né? Não faltam evidências científicas de que o estresse é aliviado quando nós estamos em constante contato com a natureza. Né? Sons da natureza, sons naturais. Não estou falando aqui de uma cidade tumultuada, por exemplo, né? Do barulho de um centro. Né? Da natureza mesmo, do canto do pássaro, do vento, da água, do rio, né? Os vapores naturais, os insetos, os pássaros. Né? Olhar para a natureza, para uma flor, para um bosque, né? Tende a gerar um descarrego do estresse para nós, uma calmaria. Né? Então, esse processo ele tende a gerar sempre menos problemas para nós, menos problemas emocionais, e mais capacidade para vencer os problemas emocionais. E por último, né, conectando com aquilo que o Daniel falava antes também do positivo, né, da questão da logoterapia, de tomar uma decisão, né? Então, a tática é torne-se agente de mudança. Né? Então, quem age para tornar o seu mundo e o mundo como um todo mais justo, mais humano, tem mais chance de sentir-se bem. Né? Então, em outras palavras, quem luta pelo bem, praticando o bem, tende a sentir-se melhor, bem. Né? Isso pode ser feito por várias formas. Né? Por exemplo, voluntariado.
Qual o voluntariado que você está fazendo nesse momento da sua vida? Qual boa ação você faz constantemente por alguém ou por uma situação de algo que alguém está vivendo, né? Doações, participação em grupos de caráter social, né? Projetos de sustentabilidade da natureza. Quantas vezes você se envolve com essas coisas boas, né? Quantos bons caminhos você se envolve e procura difundir, compartilhar? Nós vemos na internet hoje uma gama de situações colocadas de modo especial nas redes sociais, né? Facebook e companhia, de coisas que não nos ajudam em nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário. E as pessoas vão lá e compartilham, e compartilham, e compartilham, e compartilham. Agora, se bota uma coisa boa, geralmente não há compartilhamento, né? As pessoas não compartilham boas coisas, compartilham coisas ruins, brincadeiras, né? Piadas, né? E outras coisas mais, né? Então, em vez de sentir-se vulnerável e instável em uma situação e se entregar, como dizia Daniel, né? Você pode redirecionar a sua energia por trás da sua indignação, por trás do seu problema de saúde, né? Por trás do seu medo, do seu desespero, né? Redirecionar sua energia para condições, né? Que não alimentam suas preocupações, mas que encontram ideias semelhantes para vencer. Aproveitar as oportunidades, se conectar com coisas boas, né? Para eliminar as inflamações corporais e, principalmente, as inflamações emocionais. Então, torne-se agente de mudança. Como que eu posso resolver esse problema? Eu, dentro do meu contexto, dentro da minha vida, dentro da minha realidade. O que eu posso fazer para melhorar este problema, né? E afetar positivamente a minha vida. Daniel. Muito bom. Eu estava pensando enquanto você falava o quanto é importante, a gente falou sobre alimentar de forma adequada o nosso corpo, né, que é uma boa alimentação, nutrir da forma certa, mas também é muito importante nós nos nutrirmos bem a nossa mente também. Então, muitas vezes a gente é bombardeado por informações, muitas informações às vezes e não nos alguns sentimentos bons, às vezes nos causam alguns sentimentos bem intensos de raiva, de tristeza, de indignação, enfim. E é importante que esse cuidado, claro, nós temos todo o direito de ter raiva, de ficarmos tristes, mas não podemos nos alimentar sempre disso, senão isso vai começar a causar um efeito na nossa mente, a gerar muitos pensamentos negativos, emoções que vão acabar nos levando a pesar a nossa vida e vai afetar o nosso corpo também. Então, a forma como nós alimentamos a nossa mente também faz toda a diferença. Então, é interessante isso que tu trouxe também. E eu não sei se tem mais alguma coisa para falar. Eu estava lembrando de uma história que eu quero colocar no final. Na verdade, uma série que eu e a minha esposa a gente ficava assistindo. E aí, depois eu quero falar, não sei se tem mais algo para falar, e eu deixo para falar no final. Eu acho que dentro do que eu pesquisei para trazer para a live, né, acho que é mais ou menos isso aí, né? Eu acho que podemos encerrar com essa ideia de tornar-se agente de mudança, né? Porque de tudo que eu trouxe para vocês, o que está se resumindo, né? Que toda ação positiva tende a gerar algo positivo para nós, né? Então, quando a gente está doente, a gente está falando aqui do câncer de modo especial, né? Então, como vencer o câncer? A gente está dizendo aqui que todas as influências externas trazem consequências positivas ou negativas para nós, né? Dentro do nosso corpo, também influenciam o nosso sistema imune, né? Então, a nossa felicidade, muitas vezes... Hoje eu estava ouvindo, para finalizar, Daniel, um testemunho na nossa rádio local aqui, de uma pessoa que venceu o câncer, né? E ela dizia, por exemplo, que no tratamento dela,
que inclui a quimioterapia, por exemplo, né? Perca do cabelo, né? A gente sabe que os químicos que hoje usam-se para tratar o câncer, né? Geram a queda de cabelo, né? Então ela dizia que em todo momento que ela foi fazer a quimioterapia, durante o processo e durante a queda de cabelo, tudo, né? Ela ia sorrindo, ela ia rindo, ela ia conversando com as pessoas, ela incentivava as pessoas que estavam passando pela mesma situação, né? E cada coisa que questionavam a ela, por exemplo, quando tinha caído no teu cabelo, o que tu vai fazer? Ela respondia, mas não tem careca por aí desse mundo afora? Os carecas não são felizes? Por que eu não posso ser feliz careca também? Dizia ela, né? Então ela passava pelas situações que a pessoa passa quando está com câncer de uma forma positiva, né? E ela levava essa positividade para as pessoas à sua volta. E ela venceu o câncer, né? Então, é isso que nós estamos dizendo aqui, que as emoções positivas que geram felicidade, que geram alegria, e as possibilidades que nós temos de nos engajar em situações que geram alegria para nós, ou geram felicidade ao nosso redor, nos ajudam a vencer as doenças, de modo especial o câncer. Né? E para isso é importante que a gente saiba que nós somos corresponsáveis, né? Então, pela atitude que nós tomamos, atitude positiva, de gerar mudança, de buscar a mudança e não se entregar para a doença. Né? É claro que não é fácil, né, Daniel? Ninguém diz que é fácil. Ao contrário, é muito sofrido quando a gente tem a doença que pode nos levar à morte facilmente se a gente não se cuidar. Né? Mas e tem várias formas de a gente tentar vencer. E não é sozinho, é juntos, é se unindo, né? É gerando felicidade à nossa volta. E o quanto que essa felicidade pode gerar a cura para nós. Né? Encerro dessa forma, Daniel, minha parte, e aí passo para você para contar a nossa historinha para finalizar aí. Excelente. Muito obrigado, Josemar. Acredito e o pessoal está elogiando o Josemar um monte e falando o quanto ele está trazendo ótimas reflexões, ele é maravilhoso, um monte de gente elogiando um monte aqui. E isso é muito bom, né? Poder ver o quanto tu estudou, se preparou para trazer essas informações que realmente são muito importantes, e é importante para todos que estão assistindo e ainda irão assistir. E nós fazemos ainda muitas lives também no Instituto para poder trazer essas informações e muitas outras informações para o público. E eu lembrei da história, a gente estava assistindo eu e minha esposa uma série, e é uma série que a gente não esperava encontrar, e a gente encontrou na série. Então, eu não me lembro agora exatamente se é Superman e Lois ou Lois e Superman, uma coisa assim. É a última série de Superman que tem. E aí lá tem o super-herói, né? Salvando o mundo, salvando as pessoas e tal. E de repente aconteceu algo que não sei se existe nos quadrinhos ou não, né? Não tenho esse conhecimento. Mas ele se surpreendeu. E eu vou dar spoiler aqui, mas faz parte da live e é o assunto. Mas a Lois descobriu e ela estava com câncer. E aí, é tão interessante eles fazem na série, porque o Superman, com todo o poder ele tem, ele ele se sente numa situação de impotência enorme. Ele não sabe o que fazer. As pessoas ao redor dela não sabem o que fazer. E ela é uma personagem muito forte, ela é um exemplo de mulher, assim, de caráter, de personalidade, de atitude, fantástico. E ela agora tem que enfrentar o câncer. E aí, eu falei no início, né, sobre a questão das fases do luto. Então, percebe ali dentro dela as fases do luto, né, que tem que lutar com uma perda. E ela passa pela negação, pela raiva, pela depressão, ela vai passando pelas fases do luto e vai demonstrando claramente essa luta dela dentro das fases do luto, a própria questão do Superman tentando ajudar ela, tentando ser um apoio para ela, a família dela, assim, o apoio, e é algo fundamental também, o apoio da família, das pessoas que estão ao redor,
e, e a forma também como ela lida com toda a situação, e a forma como ela vai superando as fases do luto, passando por ela, enfrentando, é fantástico, assim, é muito realista, né? E é dentro de uma história de quadrinhos, uma história fantástica, mas a forma como é demonstrada a luta contra o câncer, os procedimentos, ela vai no médico, cirurgia, a quimioterapia, tudo vai sendo mostrado na série. Então é uma série muito interessante para se ver nesse aspecto também. E o quanto as pessoas, em especial as mulheres que a gente está falando hoje, às vezes precisam enfrentar, né, quando não conseguem, né, se deparam com a parede, né, do câncer e não podem fazer essa parede desaparecer do nada, né, com mágica ou com superpoderes. A pessoa precisa encarar uma atitude, precisa tomar os cuidados necessários, fazer o tratamento adequado, ter o apoio da família, buscar alimentar os pensamentos e as emoções positivas, né, afastar pensamentos, lutar contra esses pensamentos negativos, emoções negativas, e começar a passar muitas vezes pelas fases do luto, enfrentar os medos que vêm também, estão relacionados. Então é muito interessante a forma como a Lois, né, ela trabalha e enfrenta isso, e o quanto é difícil até mesmo para pessoas muito fortes. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar, assim, primeiro, tenha paciência consigo mesmo. Né? É muito importante não se pressionar. É um processo dolorido, é um processo difícil, mas é importante que você se cuide. Tanto na prevenção ou quando não se tem como prevenir, mas já se tem o câncer, precisa lutar pela vida. Né? Não desista. E saiba que vocês têm muitas pessoas para apoiar. Temos nós para apoiar, tem pessoas ao redor, tem pessoas que já passaram por isso, que podem ser um grande apoio também. Procurem apoio, procurem ajuda. É muito importante não estar sozinha. E muitas vezes sabemos que as pessoas estão sozinhas. Então procurem pessoas que irão ajudar vocês para que vocês tenham pessoas que irão acompanhar, irão ajudar, irão apoiar, irão inspirar. Isso é fundamental. E eu acredito que é isso que eu tinha para falar. E o Josemar falou super bem, trouxe muitos aspectos. Eu acredito que ele vai falar alguma coisinha agora também. Mas eu acredito que é isso. Agradeço a todos por participarem. E eu vou passar agora o tempo para o Josemar falando algumas coisas. E depois que ele encerrar, nós encerraremos a live. E aí pedimos que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Obrigado. Obrigado. É isso aí, Daniel. É muito bom a gente poder ver que, de alguma forma, a gente procura contribuir, né? E sentir-se útil para o mundo, né? Sabia que sentir-se útil para a sociedade e para as pessoas também gera felicidade, né? A pessoa pode chamar essa felicidade de satisfação pessoal, ou pode chamar a felicidade de bem-estar pessoal, ou mesmo de tranquilidade, de paz interior, né? Então, quando tu faz algo em prol de alguém, como eu diria, vou falar para um lado religioso, talvez aqui, o bem volta para nós, né? O bem volta para nós. Então, quando tu vê alguém sorrindo para você, porque você fez algo para essa pessoa, que ela te abraça, te sorri, te devolve esse carinho, né? É como se aquele bem gerasse para você mais força para continuar agindo assim, né? Então, isso é felicidade, né? A felicidade vai se construindo nas nossas relações. Então, como que eu vou construindo essas relações, né? A gente pode até usar o termo, né, da pílula da felicidade, né? Quantas pílulas da felicidade eu tomo por dia ou eu distribuo para as pessoas, né? Certo? A medicação correta. Estava pensando aqui na tua fala e me lembrando para quem é doente, por exemplo, né? Está superando ou enfrentando o câncer aí, né? Pode olhar para os lados dos quadrinhos aí, né? O câncer nada mais é que o mal, né? É a célula má, é o mutante ali, né, Daniel? É o mutante
que está sendo que você, que é o superior, está lutando contra os mutantes, as células cancerígenas. Então, você pode vencer as células cancerígenas. Você pode fazer com que o seu corpo reaja. Então, vamos olhar pelo lado positivo da vida, vamos acreditar na tua vitória. É possível, de fato, você construir uma vida saudável, independente de estar com câncer ou não, para que esta realidade saudável à tua volta te possibilite a vencer este mal, este câncer que está aí dentro de você. Né? E nós aqui, como profissionais da psicologia, como disse o Daniel, nos colocamos à disposição. Né? Eu aqui na linha humanista, psicológica, um atendimento online para quem precisar, dentro do Instituto Ressurgere, né? Estamos à disposição e queremos contribuir, então, com a sua saúde física e emocional, porque as duas coisas são conectadas. Não dá para separar o emocional do físico. Então, na minha parte, um grande abraço também, Daniel, pode encerrar da minha parte também, e ficamos à disposição, se alguém quiser fazer uma perguntinha aí. Então tá bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode lançar ali no chat. Importante, a Bia falou também que em grupo de apoio, né? Bom, que em grupo de apoio, tanto para as mulheres que estão passando pelo câncer, mas também que o grupo de apoio para os maridos, para as esposas, para os amigos, familiares em geral, e podem e precisam muitas vezes de apoio também. Deixa eu ver algum outro comentário aqui, deixa eu ver. Bom, teve Ávila Loiva, boa reflexão, meu amigo Josemar. Irene falou dos impulsos diários, tem mais de 2.500 impulsos. Equacionar os problemas existenciais hoje é algo quase insolúvel, é bem difícil mesmo. A Irene também falou que cortar grama e apinar faz bem, Josemar. Viu? Realmente o trabalho faz bem, com certeza. E que outros comentários aqui também sobre dormir, sobre cuidar, deixa eu ver o que mais. Sobre exames. Te elogiando bastante também. Aproveitando a live, com muito orgulho do Josemar. É bem legal. É isso aí. Então tá bom, muito obrigado, Josemar. Obrigado a todos que participaram. Nos vemos na próxima live. Até a próxima, se Deus quiser. Sejam bem-vindos também para conhecer o nosso instituto, né, Daniel? Isso aí.